Olá pessoal, estamos aqui num plantão de domingo para repercutir a polêmica do meu vídeo de sexta-feira. Achei importante trazer essa resposta para vocês. Eu sei que muitos que me acompanham aqui podem estar se perguntando o que foi que aconteceu. Eu mesma fui tomada de surpresa pela repercussão daquele vídeo. Ela foi muito mais raivosa do que eu imaginava e eu refleti e li bastante os comentários e tô vindo aqui nesse domingo justamente para esclarecer algumas coisas que eu acho que são importantes e trazer algumas informações para vocês que me acompanham que eu acho que vocês vão achar legal de saber também. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que eu li os comentários, não todos, é claro, porque foram 1.800 tudo, mas eu consegui ver muitos comentários e, embora muitos sejam críticos, a maioria manteve super educação e eu, mais uma vez, agradeço vocês por terem mantido um ambiente educado, civilizado na caixa de comentários. Eu sei como isso é raro na internet. Mais uma vez, vocês me provaram que dá para fazer críticas sem partir para agressão, sem partir para baixaria. E é assim que se faz crítica mesmo, porque assim a gente lê, pensa, reflete e reelabora a nossa opinião. Ficou muito claro lendo esses comentários que eu errei muito na minha comunicação nessa sexta-feira. Eu dei a entender que eu não me importava caso a Lei Cortez passasse do jeito que ela está sendo discutida no Congresso. Para quem não viu, né, a Lei Cortez é uma lei que vai, se aprovada do jeito que ela está desenhada agora, ela vai impedir que qualquer livraria faça descontos superiores a 10% no valor de capa de um livro durante os 12 primeiros meses depois da publicação. Esse é o desenho assim básico da lei, mas ela ainda está sendo debatida, ela ainda vai passar por toda uma tramitação na Câmara dos Deputados, então está longe de ter chegado no seu texto final, mas por enquanto é isso que vai acontecer. E, como eu falei no vídeo, o objetivo dessa lei é combater o que a indústria do livro aqui no Brasil acha que é uma concorrência desleal, principalmente da Amazon, que é capaz de colocar descontos muito maiores do que as empresas nacionais, e eles fazem isso porque é uma prática que eles têm e que é baseada no fato de que eles são um colosso de tecnologia e uma maior loja de varejo do mundo. Eles querem equilibrar os pratos dessa balança através desta lei. Eu falei no meu vídeo que eu achava que podia ser uma boa ideia, que eu achava que tinha mais prós do que contras, mas da maneira como eu me comuniquei, ficou parecendo que eu nem me importava com isso, porque eu recebo livros em casa e que não importa se os livros forem caros, se forem baratos, e é evidente que se eu passei essa opinião, eu errei, eu só posso pedir desculpas. É claro que não tem nada a ver com o que eu realmente penso. Basta ver a quantidade de vídeos que eu já fiz ao longo da história desse canal, sempre reclamando, sempre que havia assim uma perspectiva de aumento de preços. Eu me lembro, por exemplo, quando a reforma tributária estava sendo debatida, uma das coisas que se pensou, né, nessa reforma tributária, que no fim acabou sendo aprovada no ano passado, mas quando estavam debatendo, eles cogitaram retirar o livro ali daquela lista de isenções de impostos, de maneira que aí os livros iam passar a pagar impostos, coisa que até hoje não acontece, e isso, claro, ia fazer com que todos os preços subissem, não só dos lançamentos, mas dos livros antigos também. E eu fui veementemente contra, fiz vários vídeos a respeito disso. Sempre faço vídeos comentando o andamento do mercado, o andamento do hábito da leitura do Brasil. Esse é um assunto que me interessa, que me preocupa, que me importa, porque antes de falar na internet, antes de mais nada, sempre fui, desde menina, uma leitora. Eu sempre me interessei pelo mundo dos livros e o grande motivador, o cerne do que eu faço, depois que eu criei esse canal, sempre foi difundir a leitura, tornar a leitura acessível e não dificultar o acesso aos livros. Então, evidentemente que eu me preocupo muito com a perspectiva de que os livros fiquem mais inacessíveis, de que só pessoas ricas e de grandes cidades tenham acesso a livros. Claro que isso não é o que deve acontecer e eu não quero que isso aconteça. E se eu passei essa impressão, errei completamente na minha comunicação e peço desculpas sobre isso. A verdade é que eu ando muito preocupada com a situação da indústria dos livros no Brasil. Eu sei que a perspectiva da Lei Cortez parece que vai piorar as coisas, mas na verdade essas coisas nem estão essa maravilha toda. E eu não sei se todo mundo tem consciência disso. As coisas não estão indo bem, elas não estão numa curva
muito positiva, e eu já tinha uma noção de que as coisas andavam mal pro mercado acompanhando as notícias da imprensa. Todos os anos eu sempre vi notícias e repercuti aqui sobre crise no mercado editorial, sobre redução do número de livros vendidos, sobre crise no hábito da leitura no Brasil. Eu sempre falei dessas coisas aqui. Só que, pelo menos uma coisa boa, né? Toda essa repercussão, essa polêmica, me levou a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que é, de fato, buscar os dados do setor. Eu nunca tinha procurado a série histórica dos dados do setor para saber se realmente as coisas andavam graves assim. E elas andam graves, na verdade, mais graves do que eu imaginava. Então eu quero compartilhar com vocês, aproveitar esse vídeo de esclarecimentos, de desculpas, para também passar essa informação, porque eu sei que vocês se interessam por livros e eu acho que pode ser bacana para vocês saberem que essa pesquisa existe. Essa pesquisa que, na verdade, é um relatório anual da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a CBL e o SNEL. A CBL organiza a Bienal do Livro de São Paulo e o SNEL organiza a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, entre muitas outras atividades que eles fazem ao longo do ano todo. São, de longe, os eventos literários mais importantes do Brasil. E eles contam com essa consultoria aqui da Nielsen Book Data. Eu tô gravando a minha tela pra gente poder acompanhar juntos esses dados. Eles são públicos, eu vou deixar o link na descrição para você, se você quiser ver. É uma pesquisa muito grande, não vai dar para falar tudo, mas eu vou trazer aqui um primeiro dado que eu acho que é o que mais importa. O setor de livros no Brasil, de livros impressos, ele está em crescimento, ele está em queda, ele está em crise? Esse é o gráfico que a gente tem que começar olhando. A evolução do faturamento real do setor de livros impressos no Brasil. São essas barrinhas verdes que a gente está vendo aqui. Dá para notar, olha só, desde 2006 foi quando começou esse levantamento, que a tendência é de queda. É uma tendência que se acentuou a partir de 2014, aquela crise econômica, e só vem diminuindo, só vem diminuindo. Em 2023, o último ano da pesquisa, o setor tinha faturado cerca de 4 bilhões de reais. Sim, é um número enorme, mas a gente está falando de todo o setor de livros impressos, todos, livros didáticos, livros religiosos, livros técnicos e, claro, os livros de interesse geral, que é o que a gente trata aqui no nosso canal. 4 bilhões é bastante, mas é uma queda, uma tendência de queda quando qualquer mercado, para se ser considerado saudável, ele tem que ter crescimento. É assim que funciona o capitalismo e não é o que está acontecendo agora. Essas linhas aqui mostram a pequena variação que às vezes acontece de um ano para o outro. Então tem alguns anos que dá uma subidinha e tal com relação ao anterior, mas em geral os movimentos são de queda. Aqui nessa página 5 tem uma outra informação assim, fica mais visível. Aqui, a comparação do crescimento do PIB no Brasil de 2005 para cá versus aquele gráfico de barras transformado em linha, dá nisso. Essa é a queda das vendas de livros impressos no Brasil, queda de faturamento. E essa linha aqui representa o PIB mesmo do Brasil, como que andou a economia de 2005 até aqui. E dá para ver, na primeira década o Brasil até que crescia, aqui teve uma marolinha, lembra da crise de 2008, que o Lula, presidente na época, disse que seria uma marolinha aqui no Brasil, aí depois retomou o crescimento, aí nos primeiros anos do governo Dilma estagnou, e em 2014 começou uma recessão, e aí houve toda uma crise econômica e política que culminou no impeachment dela, em 2016 aqui. Aí o Temer assumiu, depois o Bolsonaro, o PIB foi crescendo bem devagarinho, aí chegou em 2020 e ele despencou por causa da Covid, mas depois ele recuperou e agora a gente também tá nessa tendência aí de crescimento. Mas de maneira geral, a economia do Brasil, assim, dizem que esse primeiro quarto de século foi meio pífio aqui no Brasil, quando comparado com outras economias emergentes. Mas enfim, só para comparar, o que o Brasil cresceu versus o que o mercado, as vendas do mercado de livros cresceu, e é uma tendência oposta, e isso é sempre muito preocupante. E aqui esse outro gráfico eu também acho interessante a gente ver, porque ele fala dos valores dos livros, que refletem a nossa percepção versus a realidade, porque aqui a linha branca representa os preços nominais, né? Os preços de capa dos livros, o que realmente se cobra, e a nossa percepção de que os livros estão cada vez mais caros é verdadeira. O que a gente comprava antes por R$30, depois passou a custar 40, 50, 60, 70 reais. Eu falei sobre isso num vídeo nessa última semana.
Esse é o valor nominal. Só que se você tirar a inflação para descobrir o valor real, se você descontar esse crescimento do IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice de inflação oficial que todos os anos o IBGE registra, você vai ver que o preço dos livros continua mais ou menos estagnado. Não é a percepção que a gente tem, é óbvio. A gente só tem a impressão de que está tudo mais caro e muito provavelmente isso acontece porque os nossos salários, os nossos rendimentos, quando a gente não é CLT, a grana que a gente tem, a nossa renda, não acompanha a inflação do mesmo jeito. O Brasil vive uma crise do trabalho, está cada vez mais difícil ser trabalhador no Brasil e por causa disso está pesando mais no orçamento você pagar os preços dos livros, mas se você considerar o valor real descontando da inflação, não teve um aumento assim tão grande. Na verdade, assim, as editoras não estão ficando mais ricas só porque os preços estão cada vez mais caros. É o movimento da inflação, é isso que mostra. E eu sei, deve ter gente falando que eu tô sendo a advogada de defesa da indústria do livro, que eu tô ganhando dinheiro para fazer esse vídeo, e quem dera eu estivesse, eu não tô ganhando um centavo para falar tudo isso. Mas essa é a realidade, assim, a gente tem que trabalhar com não só as nossas percepções, mas também com números. Os setores da indústria brasileira, aqui é a indústria do livro, mas eles trabalham com números, eles trabalham com tendências. E eu tô só compartilhando com vocês porque esses dados são públicos, mas a gente não tem o costume de acessar, a gente não sabe que essas coisas existem. E eu sei que também tem gente falando assim que, mas a venda de livros impressos cai porque, obviamente, a venda de livros digitais sobe. É o raciocínio normal, afinal a gente vive numa era que o papel vai perdendo espaço e tudo mais. E sobre isso também tem informação aqui na pesquisa, que aliás é enorme, depois vocês vejam com calma. Mas aqui a gente tem nessa página o desempenho real dos e-books e audiolivros, os formatos digitais. Essa pesquisa faz esse levantamento desde 2019 e de fato, olha só, de 2019 para cá, em 5 anos houve um crescimento, isso é uma boa notícia, de 78% das vendas de audiolivros e livros digitais. Só que ainda é um universo muito pequeno quando comparado com o total dos livros vendidos. Aqui, ó, a escala é em milhares, então a gente está falando que em 2023 os digitais, e-books e audiobooks, renderam 160 milhões de reais para todas as empresas que comercializaram esses formatos. Quando comparado aos 4 bi dos livros impressos, vocês conseguem ver a proporção. Então, por mais que os digitais cresçam, não é o suficiente, não chega perto de ser o suficiente de compensar as perdas na venda dos livros impressos. No passado, se previu que os livros impressos iam morrer com a chegada dos livros digitais. E isso não se concretizou. Agora, ambos convivem, só que os livros impressos ainda são muito mais relevantes e os digitais não vão substituir os livros impressos. Hoje em dia, ninguém mais acha que isso vai acontecer. Os impressos ainda são importantes. E é isso, assim, depois vocês olhem essa pesquisa, elas têm muitas informações extremamente ricas e elas servem para dar um diagnóstico de como vai a indústria do livro no Brasil, de como vai a cadeia do livro, os players que fazem parte da cadeia do livro. Eles estão em crise e eles são importantes para nós que somos leitores também. Não que eu esteja defendendo que a gente tem que se ferrar, a gente tem que pagar com o nosso próprio bolso as perdas que eles estão tendo na condução dos negócios deles. Não é isso. Mas eu acho que é do nosso interesse também quando esse tipo de crise se instala. Por quê? Porque se não há uma indústria forte, com editoras e livrarias fortes, nós, leitores, nos prejudicamos muito também. Nós temos acesso a menos bibliodiversidade, nós temos acesso a menos livros que vêm de fora do Brasil, porque todo o trabalho de trazer livros de fora é feito por editores profissionais. A gente também não tem oportunidade de exportar a literatura brasileira para o restante do mundo, porque esse também é um trabalho feito por editores profissionais. E também, e mais importante, a gente tem acesso a produtos de menor qualidade em geral, porque os livros melhoram quando eles passam pela indústria do livro. Nunca a gente tem... Pega os seus livros favoritos. Nunca ou quase nunca o que você está lendo é exatamente igual o manuscrito que o autor escreveu. Sempre tem muito trabalho feito em parceria com os editores. Eles melhoram o texto, eles sugerem mudanças. Os melhores e mais experientes escritores
também trabalham com os melhores e mais experientes editores. É isso que faz os livros ficarem bons do jeito que a gente quer que os livros sejam bons. E eu sei, existem algumas exceções, casos de sucesso de autopublicação. Você pode citar um ou outro autor que se autopublicou, passou por cima de editoras e livrarias e vendeu diretamente para os seus leitores. Existem alguns casos de sucesso, é verdade, mas eles ainda são poucos, eles são raros dentro desse universo. Na maioria desses casos, o alcance dos autores que se autopublica é limitado. Não consegue sair ali da sua bolha de seguidores mais próximos. O público, em geral, não fica sabendo. É muito mais difícil de alcançar gente sem esses players que são as editoras e as livrarias. Então é por isso que essa situação me preocupa. E eu percebo, e daí que veio o meu vídeo passado, dizendo que eu achava que a Lei Cortês podia ser uma boa ideia, podia ter mais prós do que contras, eu percebo que todas as principais entidades que representam o livro no Brasil, as associações principais que são a CBL, o SNEL, a BDL, a Abre Livros de livros educacionais, a Libre, que é representante de editoras independentes, a ANL, que representa as livrarias, todas essas entidades que representam essa indústria super heterogênea. Não pense que eu estou defendendo aqui só empresas ricas, não, porque essa indústria é heterogênea, ela conta tanto com editoras comerciais grandes, quanto com editoras pequenas e independentes. Ela representa livrarias de rede, não mais Saraiva e Cultura, porque elas não existem, então não venha dizer que eu estou defendendo Saraiva e Cultura, porque elas não estão mais no jogo, elas faliram, mas existem ainda livrarias de rede, bem menores, mas existem, e também existem livrarias menores, livrarias familiares, livrarias ainda pequenas, e sebos também, que são parte do setor livreiro, são quase sempre empresas pequenas e familiares. E essas associações defendem a Lei Cortês. E como eu não acho que eles estão fazendo isso por sacanagem, né, só para enriquecer à custa do consumidor, eu acho que eles saem perdendo se o consumidor se ferrar também. Eu, a princípio, não vejo como a Lei Cortês seja uma coisa assim tão maligna. Mas vocês, reagindo com os seus comentários ao meu vídeo anterior, me fizeram rever a minha posição, porque vocês são o público leitor. Vocês que foram lá protestar, vocês são exatamente o público que vai ser atingido por isso. E a maneira como vocês expressaram a indignação, a dor, né, diante dessa perspectiva, deve ser levada em conta, sim. E, enfim, se eu menosprezei isso, foi uma falha completamente minha. Eu acho que isso deve ser levado em consideração. É preciso pensar em alternativas que não envolvam apenas esse tipo de intervenção por meio de uma lei que vai determinar o preço fixo e tudo mais. É preciso pensar em alternativas para que esse sacrifício não tenha que vir apenas da parte dos consumidores. Mas o que eu quero dizer é que esse é o diagnóstico. A situação não está boa. A única coisa que eu ouço essas entidades falando que surge como um horizonte possível para melhorar, não reverter, mas melhorar essa situação é a aprovação da Lei Cortês. Todos eles defendem que ela é necessária. Enfim, essa é a situação que está colocada. E eu acho que todo mundo tem que ser ouvido nesse processo, mas a gente não pode lutar contra a realidade. As coisas não vão assim tão bem para que a gente deixe que tudo vá fluindo naturalmente, né? E veja o que acontece. Porque se seguir aquele ritmo de queda, cada vez menos teremos editoras com menos lançamentos, com lançamentos de menor qualidade, enfim, todo mundo sai prejudicado. Vou continuar fazendo o meu trabalho como todos os outros influenciadores de todas as outras book redes, que é divulgar a literatura, despertar esse comichão, esse interesse, essa curiosidade pela leitura, fazer com que as pessoas passem menos tempo no celular e mais tempo lendo livros. Esse vai ser o meu objetivo e eu vou continuar nessa missão. Para mim, não importa se a pessoa está lendo um livro físico, digital, se ela está lendo um livro emprestado, o que eu quero é que as pessoas leiam mais. E é para isso que eu vou continuar trabalhando. Que as pessoas leiam mais e que, se elas tiverem condições, que elas comprem livros também, onde quiserem. Quer comprar na Amazon, que tem descontos e tal? Maravilha. Quem não quer? Eu também compro na Amazon, eu também aproveito descontos. Quer comprar livros usados? Quer comprar em sebos? Ótimo, eu também compro em sebos. Eu frequento o sebo do meu bairro.
quer não comprar, quer pegar livros emprestados, quer defender que o Brasil precisa ter mais ofertas de bibliotecas, maravilha, essa também é uma causa que eu defendo. Todas as frentes são necessárias para que haja mais acesso a livros e para que a leitura no Brasil aumente ao invés de diminuir. Essa é a minha posição e eu quero agradecer vocês pela participação de sempre, pelos comentários sempre super legais, a maioria sempre muito educados. Vocês me fazem aprender também lendo os comentários de vocês. Se vocês querem dar sugestões, ideias, usa aqui o campo, vamos debater. E é isso, gente. Eu quero desejar a vocês um ótimo domingo e a gente se vê na semana que vem. Tchau!